Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para darmos continuidade à resolução de questões referentes às relações ecológicas. Pessoal, na aula anterior nós resolvemos algumas questões referentes a esse conteúdo. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte na aula anterior, certo? Veja as questões, resolva as questões junto comigo e depois volte aqui para darmos continuidade. Sem mais delongas, certo? Vamos lá. A questão de número 4. Olha o que essa banca trouxe aqui em relação, tá certo? Às relações ecológicas. Unicastelo 2014. Na Mata Atlântica, um único jequitibá, que é uma árvore, tá certo? Árvore frondosa e de vida longa, pode hospedar uma infinidade de seres vivos, como cobras, lagartos, formigas, pulgões e bromélias, que se relacionam entre si da seguinte forma. Pessoal, vamos observar as relações ecológicas em cada caso aqui e já anotar do lado qual relação ecológica está sendo ali vivenciada, está sendo ali estabelecida para depois irmos nas alternativas abaixo, certo? Então preste atenção aqui, por favor. Veja o que o número. Vou dizer aqui que número um, o primeiro ponto aqui traz. As cobras se alimentam de lagartos. Cobra comendo lagarto. Um ser de uma espécie come outro. Que relação eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma predação, certo? A predação, ela é também chamada de predatismo. Pode ser chamada também de predatismo. Então, e vamos classificar rapidão aqui, pessoal, cobra e lagarto. Cobra é de uma espécie, tá certo? Uma determinada espécie de cobra. Lagarto de outra. Pergunta a você, essa relação é de que tipo? Ela é intra ou ela é interespecífica? Interespecífica. Aqui eu tenho uma relação interespecífica porque acontece entre seres de espécies diferentes. Predação é interespecífica entre seres de espécies diferentes. Alguém sofre prejuízo aqui no olha, cobra a se alimentando do lagarto. O lagarto vai ter saldo negativo, vai sofrer prejuízo. Então essa relação não pode ser harmônica, pois há saldo negativo. Relação de que tipo? Desarmônica, pois alguém sai prejudicado, certo? Vamos agora no segundo caso aqui, olha. Segundo caso, o que é que está acontecendo aqui? Vamos verificar, né? As formigas, elas levam os pulgões, tá certo? Os pulgões aos seus formigueiros e os escravizam para se alimentarem de suas excreções ricas em açúcar. Pessoal, pense comigo aqui. A formiga leva o pulgão até o seu formigueiro para escravizar quem? O pulgão. Essa relação aqui, onde um ser escraviza o outro, é uma relação chamada de quê? É uma relação chamada de sinfilia, ou também chamada, certo? De esclavagismo. Pode vir assim também na prova. Ó. Esclavagismo é a mesma coisa que sinfilia. Pergunta a você. A relação aqui, pessoal, tá falando de quem? Tá falando das formigas que estão se relacionando com quem? Elas estão se relacionando com os pulgões, certo? Então, essa relação aqui, ó, de sinfilia, ela é interespecífica porque acontece entre seres de espécies diferentes. E pergunto, quem vai sofrer prejuízo? Ou alguém aqui nessa relação que sofre prejuízo? Sim, o pulgão está sendo escravizado, certo? Então, logo, esta relação aqui é de que tipo? Desarmônica, pois há saldo negativo na relação, certo? Pessoal, o terceiro ponto aqui foi o segundo, certo? Agora vamos no terceiro. Olha, o que é que o terceiro ponto traz aqui? Os pulgões, certo? Eles se alimentam da seiva elaborada do jequitibá. O jequitibá é uma árvore que produz essa seiva elaborada. Então, o que é que vai acontecer? O pulgão vai comer, vai se alimentar ali da seiva elaborada do jequitibá. A seiva elaborada, tá certo? Ela é fruto de quê? Ela é resultado, melhor dizendo, da fotossíntese. A seiva elaborada que tem ali glicose, certo? Vai ser o produto da fotossíntese. Então é o produto o jequitibá, essa árvore, produziu através da fotossíntese. Mas o pulgão está indo lá e roubando. Então o pulgão, ele está fazendo o quê? Ele está parasitando, ele está estabelecendo uma relação ali de parasitismo. Ele é o parasita e o jequitibá seria aqui o quê? O hospedeiro. Pergunta a você, olha, pulgão e jequitibá, espécies diferentes.
Então a relação é de que tipo? A relação é interespecífica, pois acontece entre seres de espécies o quê? Diferentes. Pessoal, alguém sofre prejuízo, sim ou não? O pulgão tá se beneficiando, mas o jequitibá está perdendo a seiva elaborada, produto da sua fotossíntese. Então, para o jequitibá não é legal. Então a relação é o quê? A relação é desarmônica, certo, turma? E o último ponto aqui, olha. O último ponto está falando de quê? Está falando que as bromélias são plantas, certo? Que utilizam o tronco do jequitibá como suporte. Pessoal, ela só usa o tronco do jequitibá como suporte sem causar prejuízo. Ela fica ali, digamos assim, para pegar uma melhor luminosidade, para ela, a bromélia fazer fotossíntese, mas ela não suga nada do jequitibá. Eu não posso dizer que a bromélia é um parasita, certo? A bromélia aqui vai ser o quê? Uma epífita. O que é uma epífita? É uma planta que vive sobre a outra sem causar danos. Então ela estabelece uma relação de quê? Epifitismo. Seria, desculpe-me, deixa eu corrigir aqui a palavra, seria um epifitismo. O epifitismo é uma relação, como eu já disse, certo? Que um ser, aliás, uma planta, tá certo? Vive ali em cima de outro, tá sob outro ali, certo? Mas sem causar o quê? Sem causar prejuízo. Tá usando a outra como suporte, como moradia, certo? É uma bromélia e um jequitibá. Eles são da mesma espécie ou de espécies diferentes? De espécies diferentes. Logo, a relação é o quê? Interespecífica. Alguém sofre prejuízo, pessoal? Não sofre. Então a relação é o quê? Aqui eu tenho uma relação do tipo harmônica. Por que harmônica? Pois não aparece saldo negativo para nenhum dos envolvidos. Então, quais são as relações que nós temos aqui, olha, na ordem, certo? Olha, no primeiro caso aqui, cobras e lagartos é um caso de predação ou predatismo. No segundo aqui, olha, a formiga escravizando o pulgão é um caso de sinfilia, também chamado de esclavagismo, certo? O terceiro caso aqui, que é o pulgão se alimentando da seiva elaborada do jequitibá, o pulgão está sendo parasita, então é um parasitismo. E aí, pessoal, as bromélias vivendo no tronco do jequitibá sem causar prejuízo, é um caso de que? Epifitismo, certo? Uma epífita é uma planta que vive na outra sem causar prejuízo. Aí vamos aqui ao comando da questão. O que é que eu trouxe aqui, olha? No comando da questão, né? As relações ecológicas estabelecida entre os seres citados, a ordem, respectivamente. Vamos ver se a letra A bate, certo? O que é que a letra A traz, né? A letra A traz dizendo que o primeiro ponto é um predatismo. Cobra e lagarto. Predatismo, sim ou não? Correto. Formiga escravizando o pulgão. Sinfilia ou esclavagismo. E aí, pessoal, veja. No terceiro caso, pulgões, está certo, se alimentando da seiva do jequitibá. É um parasitismo. E aí, no último ponto aqui, a bromélia vivendo sobre o jequitibá sem causar prejuízo, epifitismo. Então, assim, eu tenho aqui o gabarito sendo a letra o quê? Letra A. Depois eu tenho aqui, olha, para marcar aqui todos os erros rapidinho, certo? Na ordem, né? Predatismo estaria correto, mas inquilinismo. Inquilinismo é quando você está vivendo no outro ali sem causar prejuízo. Então, no segundo caso aqui, ó, eu tenho um caso de sinfilia, não é inquilinismo. Então está errado. No terceiro caso, eu tenho parasitismo, estaria ok. E no último caso, no último ponto aqui, eu está se referindo ao último caso aí de bromélia, vivendo no Jequitibá, não é um caso de comensalismo. Comensalismo é quando um ser se alimenta de restos deixados por outro, sem causar prejuízo. Então aqui nós encontramos erros, né? Não está certo. Depois, pessoal, eu vou aqui para a letra C encontrar os erros. Olha, o predatismo estaria correto. Depois, inquilinismo não estaria correto, deveria ser sinfilia. Depois, parasitismo estaria tudo ok, mas no último caso aqui, que é o caso das bromélias e do jequitibá, tá certo? Não é parasitismo, e sim epifitismo. Depois eu vou na letra D. Parasitismo já estaria errado. Eu quero a ordem dos pontos acima que foi explicado, certo? Depois, sinfilia estaria correto. Comensalismo estaria incorreto. E epifitismo correto, certo? E depois a letra E, ó. Olha, a ordem dos pontinhos acima. Vamos verificar, né? Parasitismo não. Depois, mutualismo também não. Aqui caberia parasitismo, no caso dos pulgões. E a seiva elaborada com jequitibá que ele está sugando é parasitismo. No último, epifitismo. Vejam que nós encontramos os erros das outras alternativas e a alternativa que bate tudo direitinho, a sequência ali, é predatismo, sinfilia, parasitismo e epifitismo. Gabarito, letra A, certo?
Deixa o like, turma, se você está gostando do vídeo, certo? Compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas. Tudo bastante, certo? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça desse detalhe, que é bastante importante, certo? Vamos para mais uma questão, a questão número 5. Olha o que a questão número 5 trouxe para nós, certo? Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. A coruja captura quem? Pega quem? O morcego. Ambos são capturados por uma rede, através de uma rede por pesquisadores. Ambos quem? A coruja. Vamos anotar isso aqui para ficar tudo organizado na nossa mente, certo? Olha, a coruja aqui, ela caça durante a noite e captura quem? Ela pega um morcego. A coruja pegou um morcego, só que tanto a coruja quanto o morcego, certo? Foram aí capturados por quem? Por pesquisadores. Vocês devem fazer as questões assim, anotando os detalhes, fica mais fácil, certo? Continuando aqui o texto, olha. Após uma análise, o que aconteceu aqui, olha? Após uma análise cuidadosa da coruja e do morcego, pesquisadores encontraram sobre as penas da coruja ácaros e piolhos. Ácaros e piolhos na coruja, não é isso? Bora lá, anotar aqui rapidão. Ácaros e piolhos, onde na coruja tinha ácaro e piolho. Aqui tinha ácaros, certo? E piolhos. Onde? Na pena de quê? Nas penas da coruja. Não esqueçam desse detalhe. Já nos morcegos, o que foi encontrado? Olha, e sob os pelos do morcego, que morcego é um mamífero, certo? Moscas hematófagas. Mas, professor, o que são moscas hematófagas? Moscas hematófagas, um animal hematófago, é aquele animal que se alimenta de quê? Sangue, certo? São moscas que estavam se alimentando ali de quê? De sangue. Sangue de quem? Do morcego. Então, no morcego aqui, nós tínhamos o quê? Moscas. Moscas o quê? Moscas hematófagas. Isso quer dizer moscas que se alimentam de sangue. Eu tenho moscas, certo? Moscas o quê? Hematófagas. Voltem os detalhes, que os detalhes fazem toda a diferença. Não esqueçam, certo? Esses detalhes, certo? Hematófagas, né? Esse desculpinho aqui, ó. Então, pessoal, olha o que aconteceu, certo? Olha o que aconteceu. Continuando. As interações interespecíficas entre a coruja e o morcego. A coruja e o morcego, pessoal. O que foi que a coruja fez com o morcego? Ela capturou um morcego. Se ela capturou o morcego, ela vai fazer o que com esse morcego? Uma relação de quê? Uma relação de predação, tá certo? Ou um predatismo. Não esqueça disso. Aí veja, entre a coruja e o morcego aqui eu tenho o quê? Uma predação. Mas entre os ácaros e piolhos, entre os ácaros e piolhos, o que há entre ácaros e piolhos? Imagine aí que onde os ácaros e piolhos estavam? Nas penas de quê? Da coruja. Deixe-me aqui, ó, puxar a setinha aqui. Ácaros e piolhos estavam onde? Nas penas de quem? Nas penas da coruja. Eles aqui nas penas da coruja estão buscando o quê? Alimento. Então, ácaros e piolhos na pena da coruja, eles vão o quê? Eles vão competir. Então aqui eu tenho o quê? Uma competição. Entre eles há uma competição. Não esqueçam disso. E entre as moscas hematófagas e o morcego. Pessoal, a mosca está fazendo o quê? A mosca se alimenta de sangue. Ela está fazendo o quê com o morcego? Tirando sangue dele, sugando sangue dele. Então a mosca está servindo como o que aqui? Um parasita. Então aqui eu tenho o quê? Parasitismo. Então, na ordem, primeiro eu quero entre a coruja e o morcego. É um caso de que aqui? Predação. Certo? Aqui é o número um. Entre a coruja e o morcego é uma predação. Entre ácaros e piolhos, número 2 é o quê? Uma competição, porque eles competem nas penas ali de quem? Da coruja. E entre as moscas e o morcego, as moscas estão aqui estabelecendo parasitismo, estão sendo parasitas. Então, o número 3 é o quê? Parasitismo. Vamos procurar aqui a ordem. O primeiro é predação, sim. O segundo é parasitismo. O segundo é competição. Então, aqui está errado. O terceiro é inquilinismo. Não, inquilinismo é a relação
harmônica, onde não há prejuízo, certo? Então a letra A não completa tudo direitinho, né? O primeiro é predação ou predatismo, correto. O segundo não é mutualismo, ajuda mútua, não acontece aí no segundo caso, é competição. E o terceiro é parasitismo. Poderia ser aqui, ó, mas aí tá certo. Não é porque o segundo ponto aqui, o mutualismo, está errado. Letra C, no primeiro caso, pessoal. O número 1 aí é predação e não parasitismo, então está incorreto. Segundo é competição, então estaria correto aqui. E o terceiro é parasitismo. O número 3 que eu escrevi aí é parasitismo e não predação, então está incorreto. Vamos ver a letra D. No primeiro caso aí, entre coruja e morcego, predação ok. No segundo caso, entre ácaros e piolhos, competição ok. No terceiro caso, entre moscas e morcego, parasitismo ok. Gabarito, gabarito, letra o quê? Letra D, não é isso? D de dado aí é o nosso gabarito aqui, ó. Vou marcar. Vamos ver o erro da letra E. Primeiro caso, é um caso de competição, sim ou não? Não é competição no primeiro caso. Olha para o número 1 lá que nós organizamos. Segundo caso, não é inquilinismo, você morando no outro sem causar prejuízo. E o terceiro caso seria parasitismo, mas aí traz D a alternativa. Gabarito, letra D. D de dado é o nosso gabarito da questão 5, né? E aí, turminha, deixou o like se tá gostando da resolução das questões. Aqui é tudo assim, bem detalhado, tá certo? Nos detalhes para que você fique aí bem preparado de fato para acertar muitas questões aí no vestibular ou no concurso, por que não, né, que você pensa aí em fazer. Próxima questão. Vamos ver como essa questão aqui, olha, foi cobrada, certo? O que é que ela traz? Olha, dois tipos de relações, dois tipos de relações ecológicas, desculpe-me, dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie. Em outras palavras, traduzindo isso, o que é que a questão te pergunta? Aqui, nesse caso, ela está perguntando qual é a relação aqui que acontece de forma apenas entre organismos da mesma espécie. É da mesma espécie, é de que tipo? É do tipo intraespecífica, entre seres da mesma espécie, tá certo, pessoal? Intraespecífica. Pessoal, o inquilinismo é quando um ser mora no outro sem causar prejuízo. Exemplo, bromélias vivendo no tronco de Jequitibá. Bromélia e Jequitibá, seres de espécies do que? Diferentes. Então, o inquilinismo aqui, olha, ele é interespecífica, certo? Não esqueçam disso. Herbivoria é quando o ser se alimenta de uma planta, de uma alga, uma vaca comendo a grama. Herbivoria, seres de espécies diferentes. Vaca e grama, então é interespecífica, certo? Depois eu vou aqui para mutualismo, é quando dois seres, tá certo? Trocam benefícios, uma ajuda mútua. Pode ser, em alguns casos, obrigatória, como no caso do líquen, relação entre fungos e algas, por exemplo. Não dá para separar mutualismo obrigatório, ou pode ser facultativo, por exemplo, entre uma garça e uma vaca, onde a garça come os carrapatos da vaca e a vaca ganha limpeza. Garça e vaca, espécies diferentes, então é relação de que tipo aqui? Interespecífica, certo, turma? E aí, pessoal, olha, o parasitismo. Parasitismo envolve ali um parasita e um hospedeiro. Por exemplo, piolho, tá certo? Em uma criança. A criança é o hospedeiro, o piolho é o parasita. E aí, duas espécies diferentes. Aqui eu teria seres teria relação o quê? Interespecífica. Agora veja, a sociedade, pessoal, é uma sociedade, é o agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Então, obrigatoriamente é indivíduos da mesma espécie. Então, obrigatoriamente é o quê? Intraespecífica, certo? É intraespecífica. E aí, olha, somente intraespecífica. Por exemplo, abelhas. Que mais? Por exemplo, pode ser uma sociedade de quê? Pode ser de humanos, suricatos, certo? Humanos, abelhas, pode ser de cupins, por exemplo, entre outros. Mas aí, pessoal, veja, se for uma sociedade, é somente abelhas da mesma espécie ali trabalhando, certo? Dividindo trabalho. Se for uma sociedade de humanos, somente humanos da mesma espécie ali trabalhando. Se for de cupins, somente cupins ali da mesma espécie trabalhando. Isso é uma sociedade. Então, a sociedade
ela agrupa seres apenas de uma espécie única, então ela ocorre exclusivamente de forma o quê? Intraespecífica. Então o nosso gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, letra D. Mais três questões referentes às relações ecológicas para que vocês fiquem bem preparados. Eu me despeço aqui de vocês nessa aula, mas eu aguardo você na próxima aula. Fique ligadinho aí no nosso canal, tá certo? Inscreva-se no canal, comente aqui, pessoal, alguma observação, alguma crítica, por que não, alguma sugestão, qualquer observação, pessoal, que você pense aí em colocar, será bem-vinda aqui para fortalecer o nosso canal e a nossa interação aqui, o nosso vínculo, certo? Forte abraço, tchau, tchau e até mais.